Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje a gente está aqui para analisar a situação complexa do Bolsonaro e da Carla Zambelli. A gente viu que nos últimos dias é só informação ruim para esse tipo de gente aí. A gente até soltou aqui uma análise ontem falando sobre esse tsunami jurídico e político envolvendo a Zambelli e o Bolsonaro, que vai decretar o fim político da vida dos dois e muito em breve também o fim da vida de liberdade dos dois. Talvez a Zambelli até consiga um regime semiaberto, dependendo da condenação que irá recair sobre ela depois que o STF decidir julgar a deputada federal bolsonarista, que tem vários imbrólios jurídicos aí que pode complicar a sua situação de agora em diante. Eu até já citei para vocês que eu acredito que nos casos envolvendo ali a invasão de dispositivo eletrônico, a falsidade ideológica e os agravantes ali, que era provável que ela pegasse uma pena superior a 4 anos, mas inferior a 8. Então, provavelmente, ela pegará um regime semiaberto. Claro, deverá levar em consideração algumas situações envolvendo a Zambelli e tudo mais, o histórico dela, circunstâncias, que durante a dosimetria da pena, quando ela for condenada, que eu acredito que ela será condenada, tá? Já quero deixar isso antecipado aqui para vocês, que isso deverá acontecer lá, nesse caso especificamente envolvendo a Carla Zambelli, e também explicar para vocês aí que a situação do próprio Bolsonaro é complicada. Por quê? A Zambelli teve um mandato cassado pelo TRE de São Paulo, apesar de ela estar recorrendo, né, provavelmente vai ser mantida a decisão da cassação. No TSE também será mantida a cassação na minha análise. Eu até tenho lido algumas pessoas dizendo por aí que mas a Carla Zambelli vai conseguir reverter a situação no TSE, perdão, porque o TSE em 2026 terá a composição formada por André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ou Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e que não vai ser assim, não vai ser assado. E eu já expliquei para vocês, meus amigos, que mesmo que o Cássio com Cássio seja o presidente e o André Mendonça seja o vice, são 7 ministros no TSE que decidem. Não é só o ministro Cássio e o ministro André que decidem. São 7 ministros que decidem sobre a legalidade, ilegalidade, sobre o que é crime, ou melhor, sobre o que foi crime eleitoral ou não foi crime no âmbito eleitoral, por exemplo, cometido por essas figuras, entre elas a Zambelli. E eu não acho que será revertido, até porque eu nem acho que chegará a 2026 para que a decisão do TSE seja tomada. Eu acho que a decisão sobre a cassação confirmada do mandato da Carla Zambelli deverá acontecer já agora em 2025. Muita gente duvidava, por exemplo, que a cassação do Dallagnol sairia. E a cassação do Dallagnol saiu em tempo hábil, diferente do que muita gente imaginava, inclusive. Hoje o Dallagnol encontra-se sem mandato e sem a sua elegibilidade. Não pode concorrer, inclusive, a alguns cargos políticos aí por algum tempo, né? Pelos 8 anos ali que a gente sabe, desde quando foi consumada ali em tese, irregularidade cometida pelo Deltan Dallagnol. E é o que aconteceu. Zambelli cassada pelo TRE de São Paulo. No sábado, aconteceu o pedido de condenação dela por parte da Procuradoria-Geral da República, que sim, pode culminar com a prisão dela, tá? Eu citei isso aqui ontem, muita gente perguntou se poderia culminar na prisão. Pode. A denúncia, inclusive, que eu comecei a ler do Ministério Público Federal, né, através da figura do Procurador-Geral da Procuradoria-Geral da República, pelo que eu contei aqui, são exatamente... Na verdade, não exatamente, né? São um pouco mais de 1.000 páginas, acho que 1.500 e algumas páginas. No caso específico da Zambelli, deixa eu só confirmar aqui a quantidade de páginas que são, que eu comecei a ler e não terminei aqui. Eu comecei a ler na academia, né? Eu tenho um programa que faz a leitura de PDF. Aí eu tava na academia agora pela manhã e tava ouvindo aqui este caso envolvendo a Zambelli, né? E em específico a denúncia formalizada pelo Ministério Público Federal contra ela, através da Procuradoria-Geral da República. E a denúncia tem aqui, pelo menos o material que está disponível aqui na página do veículo que eu utilizei para poder acessar essa peça, pouco mais de 1.500 páginas. A denúncia contra a Carla Zambelli, lá está tudo amarradinho. Então você pediu a condenação dela ali, a cassação do mandato, em consequência também a sua inelegibilidade. E é o que aconteceu. No sábado pela manhã, aconteceu um evento do PL, uma reunião, né, do PL em Brasília, um evento do PL, uma reunião entre eles ali na manhã do sábado. E lá, isso aqui está inclusive lá na Revista Fórum, assinado aqui pelo Ivan Longo. Ele traz material aqui que foi apurado também pelo jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, e diz que lá nessa reunião, meu amigo, a Zambelli foi simplesmente esculachada. A palavra é essa mesmo, tá? Esculachada pelo Jair Messias Bolsonaro. Diz que ela levantou, né, para ir falar com o Bolsonaro nessa reunião, e que foi tentar se dirigir ao Bolsonaro, e ao tentar falar com ele, ele pediu para que ela não se aproximasse dele, deu alguns gritos e soltou alguns palavrões,
contra a Zambelli e disse que eles não poderiam se falar porque os dois estariam sendo investigados no mesmo inquérito. E muita gente perguntou qual inquérito seria, Carlito. Eu acredito que existe a possibilidade de o Bolsonaro ser arrolado também ali, nessa situação envolvendo o CNJ. Acredito também que a Zambelli será incluída em algum momento no inquérito que envolve ali também as tramas golpistas, além daquele outro golpe, daquele outro caso que a gente sabe envolvendo ali as milícias digitais, né, e outras situações graves que envolvem o nome da Zambelli. Então o Bolsonaro já se antecipando ali ao que deve acontecer no futuro em relação a Zambelli, em relação a ele, já falou, ó, não se aproxime de mim, faça o seu, eu quero distância de você, não fale comigo. E claro, não falou com essa educação, né? A gente sabe que ele geralmente é bem grosseiro, como é de prática por parte do Bolsonaro, falar e fazer as coisas que a gente sabe que o bolsonarismo faz, em especial quando envolve mulheres. E tem um outro ponto que muita gente não se recorda, que os bolsonaristas culpam a Zambelli e o Roberto Jefferson pela derrota do Bolsonaro em 2022. Segundo eles, o relato que teria acontecido ali, o fato, né, que teria acontecido envolvendo o Roberto Jefferson e os policiais federais que foram prender ele, que ele tentou matar, né, a gente precisa lembrar disso, os policiais federais que foram na casa dele, e o fato da Zambelli perseguir um jornalista negro, né, o Luan Araújo, se não me falha a memória, pelas ruas de São Paulo com arma e punho, inclusive no momento que ela não poderia estar portando arma, toda a mentira que ela comentou na denúncia que ela tinha feito caiu por terra, né, os vídeos mostraram que não aconteceu nada daquilo que ela estava falando. Ela, inclusive, está com a situação complicada no STF também por conta dessa questão do porte ilegal de armas, como a gente já sabe que ela estava naquele momento lá. E teve um fato que pouca gente lembra, mas eu até cheguei a comentar isso aqui na revista Fórum, no início de 2023. Eu não fazia parte ainda aqui da equipe da revista Fórum, eu participava como convidado, e eu lembro que eu apurei, né, um material que chegou a viralizar nas redes sociais, inclusive também, que a Carla Zambelli teria participado de um jantar do PL no final de 2022, né, um dos poucos eventos que o Bolsonaro teria participado, né, ali no final de 2022, e que ela teria sido destratada, segundo ela, nesse jantar, inclusive por figuras ligadas ao próprio PL, né, a própria cúpula do partido Bolsonaro, e que ela teria pedido respeito, porque ela teria sido a deputada federal do PL mais votada no Brasil e em São Paulo, né, segundo ela, né, deputada mulher, né, em São Paulo é verdade, ela ficou atrás só do Guilherme Boulos, inclusive ficou à frente do deputado Eduardo Bolsonaro, né, o deputado Eduardo Bananinha, e que ainda soltou o seguinte, que ela foi eleita e ele não, se referindo ao Bolsonaro. Então imagina aí como é que deve ter ficado o clima entre eles, né? Sem falar em outras situações que a gente vai rememorar aqui, que a Zambelli foi humilhada publicamente por Bolsonaro, em alguns momentos ela estava do lado do Bolsonaro, em alguns eventos, aí ela começava a falar, Bolsonaro pedia pra ela calar a boca. Teve um fato no interior de São Paulo durante a pandemia da Covid, que vocês vão lembrar, que o Bolsonaro tirou a máscara descumprindo a lei, os repórteres questionaram, ela foi lá e arrancou a máscara também para mostrar que estava do lado do mito. E mesmo com a possibilidade de o PL perder a cadeira dela, mais 3 cadeiras, ou seja, 4 deputados, o Valdemar aparentemente tem levado em consideração que talvez este dano, a saída da Zambelli, seja algo positivo para o partido. Por quê? Porque ele enxerga ela como um problema. E eu já citei para vocês aqui em algumas oportunidades, tanto aqui nas minhas análises quanto nas participações com a Adri e com o Rovai, que o Valdemar é um dinossauro da política. E que o Valdemar sabe que ele precisa, neste momento, se aproximar mais do centro da direita do que está nas extremidades. Ele está percebendo que o Bolsonaro não tem a mesma força a mais. Ele já entendeu que se ele continuar com esse radicalismo, além de ele rodar e ser preso, porque tudo indica que ele será condenado também junto com o Bolsonaro pela trama golpista, ele vai perder o partido, vai perder a influência que ele tem e vai voltar para a cadeia. Lugar que ele já ocupou, inclusive, por um período. Então, a Zambelli hoje seria vista como um peso na minha análise dentro do próprio PL. Se vocês lembrarem, inclusive, a revista Fora até trouxe material sobre isso alguns meses atrás. Quando se disse que a Zambelli seria denunciada no Conselho de Ética da Câmara, e muita gente falou que ela teria o mandato cassado, muita gente lembra que à época, nos bastidores da política, o Valdemar falava para os 4 cantos, para quem queria ouvir, que o PL não faria nada para impedir a cassação da Zambelli, que ela fosse cassada. Era o que se imaginava que aconteceria. Até então não aconteceu por essas vias, mas tudo leva a crer que até o final deste ano agora a gente já deva ter ali o julgamento envolvendo a Carla Zambelli no STF, em relação à invasão do CNJ, e também por parte do TSE no caso da disseminação de informação sabidamente falsa envolvendo o sistema eletrônico de votação do nosso país. Mas eu queria que você comentasse aqui, o que é que você acha que vai acontecer? A gente já sabe, inclusive hoje já saiu em vários veículos da mídia tradicional também,
A revista Fórum tinha citado ontem também isso aqui, hoje vários veículos da mídia tradicional repercutiram também, que o Paulo Gonet deverá formalizar a denúncia contra o Bolsonaro até o final de fevereiro no máximo. Alguns veículos que eu andei apurando aí chegaram até a afirmar que a denúncia poderia ser feita até essa sexta, né? Que vai acontecer no mês de fevereiro, eu acredito que vai acontecer, acredito que não deverá passar mais de fevereiro. Mas eu ainda acredito que será feita na primeira quinzena de fevereiro, não acredito que será feita na segunda nem no final, até porque se for feita no final, logo na sequência a gente vai ter o carnaval, né? E aí vai meio que dar uma arrefecida ali nessa situação. A gente sabe que o Gonet é muito discreto, mas fazer uma denúncia à véspera de um feriado, talvez não tenha ali, né, o resultado que se imagina em relação até cobrança por parte do público, né, da população em relação ao que deve ou não acontecer ali, com relação ao que a opinião popular tem a dizer sobre esses fatos. É claro que quem tem de decidir é a justiça, não é o povo que tem de dizer se deve ser culpado ou inocentado, né? A justiça existe para isso, todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e à ampla defesa, mas eu acredito que a denúncia não passará realmente agora do mês de fevereiro e a gente já deve ver o Bolsonaro condenado no meio desse ano, talvez ali no primeiro mês do segundo semestre, no máximo, acredito, que a condenação já deva ser consumada. Mas comenta aqui o que é que você acha que vai acontecer, tanto com o Bolsonaro quanto com a Zambelli, e comenta o que é que você acha aí dessa humilhação pública que a deputada federal bolsonarista tem passado, que pra mim, né, é pouco, né? Pra mim é pouco. Quero que ela passe por mais humilhações, porque o que ela fez e tem feito com o Brasil é algo que esta humilhação que ela tá passando interna é o mínimo, porque ela realmente tem de perder o mandato e ir pra prisão. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum e deixa seu like, me siga também nas redes sociais se você não me segue e até o nosso próximo encontro. Tchau!